Entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala com o Adriano Silva, advogado e membro da Comissão de Direito Viário da OAB aqui de São Paulo. Ele fala o que muda com as novas regras da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Boa tarde, doutor Adriano, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde, Júlio. Boa tarde a você, boa tarde aí aos seus ouvintes. Bom, vamos bater esse papo aí sobre essas alterações aí que o projeto de lei trouxe, já pacificado, já devidamente sancionado aí, que virou essa lei aí que entrará em vigor ainda. Doutor Adriano, hoje a CNH é suspensa, então, quando o condutor atinge 20 pontos em 12 meses, correto? Explica pra gente, então, quais as principais mudanças nessa questão de pontuação. Então, Júlio, na verdade, eu precisava só fazer um parênteses aqui para deixar bem claro aos seus ouvintes, tá? Acerca de como é atualmente. Pouca gente sabe que a forma com que o condutor tem instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir contra si não se dá apenas pela somatória das infrações, tá? Então, hoje, com a atual legislação, o condutor tem contra si um processo administrativo de direito de dirigir, tá? Instaurado, quando ele atinge uma pontuação a partir de 20 pontos, tá? Dentro do período de 12 meses, tá? Essa é uma das formas. Só que existe uma outra forma que poucos sabem, são algumas infrações contidas no Código que nós chamamos de infrações autossuspensivas ou infrações mandatórias, tá? Essas infrações são infrações que elas necessariamente não precisam ser somadas a outras infrações para atingir 20 pontos. Elas, por si só, já ensejam a instauração desse procedimento, suspendendo o direito de dirigir do condutor. Então, em resumo, nós temos atualmente duas formas de processo de suspensão ser instaurado. Uma que é a somatória de pontos, tá? A partir de 20 pontos, e a outra que é o cometimento de alguma dessas infrações autossuspensivas. Perfeito? Agora, o projeto de lei, que é o 3267 de 2019, que agora, devidamente sancionado, se transformou na lei 14.071 de 2020, ele trouxe, dentre as principais mudanças, exatamente esta questão da pontuação. Hoje, né, como eu disse, existem só apenas essas duas formas, ou uma infração mandatória, ou que seria a autossuspensiva, ou a somatória. Quando essa lei entrar efetivamente em vigor, ela vai trazer uma forma escalonada da instauração do processo, do motivo que ensejará a instauração do processo administrativo. Por exemplo, o condutor que ele tiver duas ou mais infrações gravíssimas no seu histórico de pontos, ele terá como o limite, como base de somatória de pontos, 20 pontos. Ou seja, continua da mesma forma que está. Então, o condutor que tiver duas ou mais infrações, assim que ele atingir a pontuação total de 20 pontos no período de 12 meses, já terá contra si instaurado o processo administrativo de suspensão. De um outro lado, aquele condutor que tem apenas uma infração gravíssima no seu histórico de condutor, esse condutor terá como limite, como teto, 29 pontos, ou seja, a partir de 30 pontos que esse condutor terá instaurado o processo administrativo de suspensão. E, por fim, aqueles condutores que não tiver nenhuma infração gravíssima no seu histórico. Esse condutor que não tiver nenhuma infração gravíssima, que aí é a grande expectativa de grande parte dos condutores, esse limite ele vai ser alterado e terá um limite de 39 pontos. Ou seja, só a partir de 40 pontos que se terá um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Então, resumindo, hoje temos duas formas, ou multa mandatória ou autossuspensiva, a partir de 20 pontos. Com a entrada em vigor da lei, teremos três formas, ou o condutor com 20 pontos, que tem duas ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos com apenas uma infração gravíssima e com 40 pontos aquele que não tiver nenhuma infração gravíssima no seu histórico. Doutor Adriano, também temos nessas novas regras, né, a validade da CNH, então. Gostaria que o senhor nos contasse, então, e relembrasse as pessoas dessas mudanças também. Sim, claro, Júlio.
Na verdade, aí eu vou fazer um novo parâmetro, como em outra hora eu falei. Atualmente, como que funciona a validade do documento de habilitação? Atualmente, todos os condutores que têm uma idade superior a 65 anos possuem um prazo de validade do seu documento de habilitação de até 3 anos. Então, acima de 65 anos, tem até 3 anos. E os condutores que têm uma idade inferior a 65 anos, por óbvio, têm um prazo maior aí de validade da CNH, que é de 5 anos. Atualmente é assim que a lei está, com a alteração do código trazida pela Lei 1471 de 2020. Como que vai ficar? De igual modo, de forma escalonada, Julie. Então, quando essa lei entrar em vigor, que será aproximadamente em abril de 2021, como ficará? Aqueles condutores que têm uma idade igual ou superior a 70 anos, já modificou aí o limite da idade, eles terão, de igual modo como já é hoje, apenas 3 anos como validade do documento de habilitação. Aqueles condutores que têm uma idade igual ou superior a 50 e inferior a 70, esses condutores terão uma validade da sua CNH de até 5 anos. E aqueles condutores que têm uma idade inferior a 50 anos, eles terão uma validade aí que também é a grande expectativa aí de muitos condutores, com a validade da habilitação de até 10 anos. Aqui, Júlia, eu preciso só também abrir um parênteses para dizer o seguinte: quando houver indício de uma deficiência físico-mental progressiva, tá, que possa reduzir aí a capacidade de conduzir veículo, fica a critério do perito examinador de alterar esses prazos aí. Então, via de regra, de forma escalonada, são esses 3 prazos que eu te passei, 3 anos, 5 anos e 10 anos, com as suas respectivas características. Entretanto, isso pode ser alterado dependendo aí da condição do condutor. Outra mudança importante também, não é sobre transporte de crianças em veículos. De um modo resumido, o que o senhor pode nos falar sobre? Na verdade, esse é um dos pontos, né, que previa a retirada dessa infração, que, na verdade, hoje, atualmente, tá, as crianças, elas possuem a obrigatoriedade de até 10 anos, que não atingiram, né, 1,45 m, de estarem, né, devidamente aí amparadas pelo assento, pela popular cadeirinha, tá? Isso sequer chegou a ser votado, tá? A alteração. A ideia que se tinha era de excluir essa infração, o que não ocorreu. Assim, até porque, Julie, esse é um assunto, dentre as mudanças trazidas, que gera uma questão de segurança pública, né? Então, quando se tira a obrigatoriedade desse item de segurança no veículo, nós estamos aí entrando na seara de um assunto, de um tema de segurança pública, não só para a criança, mas os condutores em geral. Então, continua isso, ainda há essa previsão. Então, quando entrar em vigor, continua a obrigatoriedade das crianças dentro dessas características de estarem amparadas aí ou devidamente aí sentadas na cadeirinha ou no assento, dependendo aí da característica de cada criança. Perfeito. Adriano Silva, membro da Comissão de Direito Viário da OAB São Paulo, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Muito obrigado, uma boa tarde, até uma próxima. Até uma próxima.